O João Dias. O João, ele nos acompanha há muito, ele é nosso ouvinte muito assíduo. Um abraço para o João. Ele traz uma fala, uma pergunta aqui. Ele diz assim: falam muito que Jesus voltará. É possível isso acontecer? Ele foge um pouco do nosso tema, hein? Eu acho que é relativo, Mauri, porque nós estamos falando de Jesus nesse contexto e nesse período que é tão importante. Tão rapidinho, quem poderia dar... Jesus nunca se foi. Essa é a questão. Olha só. Ele não precisa voltar. Quando ele voltou do mundo dos mortos, que ressuscitou, ele voltou em espírito e está com a humanidade até hoje. Ele está ao lado de todos nós, daqueles que são cristãos, que continuam tendo a fé em Jesus. Então ele não precisa voltar, ele está aqui. O que nós precisamos é encontrar Jesus. E a forma de encontrar Jesus é através dos seus ensinamentos, do Evangelho, da Bíblia, do Novo Testamento, que traz os ensinamentos de Jesus. Aí encontramos Jesus na nossa vivência. Trazemos o Espírito dele para a nossa vida. Então tá. Mais informações, claro, o nosso amigo João Dias, né, poderá procurar as casas espíritas. Nós estamos aqui com 3 excelentes palestrantes que fazem suas palestras que até 2 vezes ou 3 por mês no nosso lar. E, Fábio, quem é o próximo, o outro? Essa é uma questão bastante relevante também quando se fala, sobretudo em amar ao próximo, né? Precisamos compreender que o próximo, o nosso próximo, é exatamente todo aquele que foi criado por Deus. É exatamente termos a mesma criação que nos aproxima, que nos torna próximos. Então o próximo, ele é aquele que está perto de mim, ele é aquela criatura que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu vou encontrar acidentalmente, que vai cruzar o meu caminho em algum momento da minha vida. Se ele também foi criado por Deus, ele também é o meu próximo. E para a gente entender um pouquinho, o Correio Espírita publicou há um tempo atrás uma passagem muito bacana, que falava de um morador de rua, um mendigo, que estava deitado lá na calçada, no seu lugar habitual. E aí passa por ele uma senhora que morava naquele bairro, e ela passa, ela faz uma cara feia para ele, porque ela pensa, puxa, ele está enfeiando as ruas aqui do meu bairro. Aí passa um executivo lá, quase tropeça nele e segue andando e pensando, mas o que esse sujeito está fazendo aí no meio da calçada, né, atrapalhando? E pior do que isso, depois passam 3 jovens e começam a xingar o mendigo e a agredir ele. E quem recebe o chute que eles iam dar nesse mendigo é o seu cão, que estava dormindo ali do ladinho dele. E o cão então late e espanta aqueles jovens que iriam agredi-lo. E aí eles dizem, quem foi o próximo dele? O próximo dele foi o seu cão, né? Que também foi uma criatura de Deus, que estava próximo e que o ajudou. Então todo aquele que foi criado por Deus é o nosso próximo. É claro que existem aqueles que nos são mais próximos, né? As pessoas, por exemplo, que convivem conosco na nossa vida familiar, no nosso trabalho, pessoas que necessitam mais da nossa atenção, do nosso cuidado, da nossa paciência, mas o fato é, se a criatura é de Deus, né? E todos somos criados por Deus, ele é o nosso próximo, ele merece o nosso carinho, a nossa atenção. E na parábola de Jesus, ele diz assim ao que lhe questionou, ao contar a parábola, né? Ele diz, quem é o próximo para aquele que estava caído? Mudando a visão de, o meu próximo, eu estou bem, o meu próximo é quem? Não, tu tem que entender o seguinte, se você estiver caído, quem é o próximo? Quem é o teu próximo? Então, mudando, a pessoa tem que pensar, bom, se eu estou precisando, se eu estou necessitado, se eu sou o cara que estava no caminho, na estrada, roubado, machucado, quem é o meu próximo, vendo deste ângulo? Ou seja, esses assuntos aqui dá para ficar horas e horas, né, falando. Dando sequência, e sobre o amor, sabemos amar verdadeiramente, Thaís? Não. Não? Nós estamos aprendendo a amar.
Há uma sequência, digamos assim, uma evolução no ser humano. Quando nós éramos mais primitivos do que somos hoje, nós vivíamos na fase dos instintos, né? O que predominava em nós era a lei da conservação. O que eu vou fazer para mim? A grande preocupação é como eu vou sobreviver, como eu vou me alimentar, como eu vou me proteger. Quando o ser humano sofria algum tipo de depressão, ele ficava naquela espera, ou foge ou luta. Então, depois que a lei da reprodução também, que agia muito nessa fase, aí o ser humano evoluiu um pouco mais e passou para a fase das sensações, das paixões. Ou seja, querendo tudo só para si, a satisfação dos seus desejos, aquilo que mais importava, que atendia às suas necessidades, ainda um estado muito egoísta. O ser humano evoluiu um pouco mais e passou para a fase dos sentimentos, começando a enxergar um pouquinho próximo, né? Vendo que existia a mágoa, existia o rancor, assim como existia a bondade, a compaixão. E lentamente nós estamos evoluindo para o caminho que é o ponto mais alto dos sentimentos, que é o amor. Mas ainda nós temos pessoas que vivem muito na fase, né, nessa situação dos instintos, pessoas muito apegadas às sensações, às paixões. E em relação aos sentimentos, essa busca é constante, a busca pelo amor. Como a divina providência, como Deus quer que a gente aprenda a amar, Ele nos colocou em pequenos grupos unidos pelo sangue, que são as nossas famílias. E é nesses pequenos grupos que nós vamos aprendendo a amar. E a gente vê como é difícil amar, porque muitas vezes nós não conseguimos amar nem aqueles membros que estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, amar é um aprendizado constante. Nós estamos assim engatinhando, porque o amor verdadeiro, o amor pleno, que é o amor de Jesus pela humanidade, que esse é o nosso modelo e guia, e é o que nós podemos, né, relacionar e entender, a gente ainda está muito distante. Um amor que perdoa o seu verdugo, um amor que perdoa aquele que o trai, ainda nós estamos assim muito distantes mesmo desse amor pleno. O que mais se aproxima, eu acredito, né, realmente, o que mais se aproxima desse amor é um amor verdadeiro de uma mãe pelo um filho, um amor assim, e ainda de uma mãe, digamos assim, uma mãe compreensiva, uma mãe boa. Uma mãe boa, porque nem todas as mães são boas, né? Uma mãe, digamos assim, bem equilibrada, bem estruturada, né, bem centrada. O amor dela seria o que mais se aproximaria do amor de Jesus, porque daí a gente entende que mesmo que o filho se equivoque, mesmo que o filho, né, tenha todas as suas dificuldades, a mãe está sempre ali recebendo o filho, querendo que ele melhore, lutando para que ele evolua, para que ele tenha sua independência, né? Porque esse amor verdadeiro é um amor que quer o quê? Que quer a felicidade, que quer a independência, que quer o progresso, que quer a evolução do outro. É um amor que liberta, que quer a autonomia do outro, o seu crescimento espiritual. Então esse é o verdadeiro amor. E é um amor que nós ainda estamos aprendendo lentamente, né, Narci? Através das nossas diversas encarnações, né? Bem lembrado. Porque eu lembrei, não posso deixar de citar a Madre Teresa de Calcutá, que cuidava dos doentes, né? E aí, um repórter disse a ela, numa pergunta lá, ele disse, eu não faria isso nem por $1 milhão. Vocês lembram dessa passagem? Aí ela disse, nem eu, meu filho. Eu faço por amor. Então, esse é o amor que você disse que a gente tem que buscar um dia. Mas enquanto houver o orgulho, é difícil, o egoísmo dentro de nós. A gente não se amar a si mesmo e não evoluir. Não, né? se amar a si mesmo. Para compreender e ter essa mesma compaixão pelo outro. É incrível. São 8h33. Você está acompanhando o programa Hora Espírita com o tema Amar ao Próximo como a si mesmo. Sua participação é muito bem-vinda.
escolha um dos canais da Rádio Chapecó, o Facebook ou o WhatsApp. O WhatsApp é 2049 1212, o telefone fixo 2049 1200 e envie sua colaboração. Se você perdeu o começo deste programa ou gostaria de ouvir os programas anteriores, acesse a nossa página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início. Lá também você encontrará todas as edições anteriores e os temas dos próximos programas. Estamos também no YouTube e com perfil no Instagram. Hoje nós tivemos um pequeno probleminha de som, né, no Face, mas já recuperado. E daqui a pouquinho a Fábio entra com as informações das participações dos nossos ouvintes. Dando sequência ao nosso assunto, Nice. E como amar aquele que não me é tão próximo? Dá para a gente distinguir, esse é mais próximo, aquele é menos, então vou amar ou não? É difícil da gente entender essa parte do mandamento. Se é difícil amar os que são muito próximos, aqueles com os quais nós temos laços de compromissos evolutivos, que fazem parte do nosso grupo familiar e do nosso trabalho, dos nossos grupos, enfim, como que eu vou amar aquele que não me é tão próximo ou mesmo aquele que me é distante, o desconhecido? Como eu vou amar? Nos parece impossível amar aquele que passa na rua, amar aquele que está lá na fila do banco, incomodando, amar aquele que é o barbeiro no trânsito que nos dá uma fechada, nos dá uma cortada. Mas Jesus nos deixou uma receita infalível, tipo receita de bolo. Fazer aos homens tudo o que queres que eles vos façam, porque essa é a lei, ele coloca. E os profetas, sempre ele resume os ensinamentos dos profetas. Está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Essa é a receitinha, tratar os outros como queremos que eles nos tratem. Como é que quero ser tratado? Com educação, com respeito, com dignidade, com justiça, com tolerância, com compreensão, com fraternidade. Tratar bem. Eu quero ser bem tratado. Então, isso é amar. É o amor em prática. É respeitar todo ser vivo. Muito bem falado do cachorro. E também podemos incluir a natureza nessa questão, que é uma obra de Deus. Isso é amar a Deus, é amar a sua criação, né? Uma coisa que eu acho interessantíssima nessa máxima, né, é que ela permite, ela vai para além da questão religiosa, ela vai para além da questão espiritual. Ela é uma questão de lógica. Ética, né? Também, Ética. Né? Ela permite que você, independente de qualquer filosofia, crença ou religião, tenha uma vida digna, tenha uma vida honrada, consiga fazer o seu processo evolutivo aqui na Terra. Apenas fazendo o que você quer que façam para ti. Simples. E começa por não fazer e nem desejar o mal ao outro. E segue, não basta isso, e segue fazendo o bem, pois não basta simplesmente não fazer o mal. É preciso fazer o bem, porque o amor precisa ser convertido em ação, em ações no bem, que é a prática da caridade, que foi o grande ensinamento de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Esta é uma máxima do Espiritismo e, pode-se dizer, do cristianismo, pois a vida de Jesus foi a personificação do amor em prática. Por onde ele andava juntando os caídos, tratando os enfermos, curando os leprosos, alimentando os pobres, os necessitados, mas também os ricos, os abastados também mereciam a sua atenção, o seu afeto, a sua compreensão, a sua cura, prática de cura, tanto do corpo como do espírito. Isso é amar o próximo que não é tão próximo. Eu tenho que contar, então, tu falou do cachorro e eu tenho que falar um relato pessoal
de quem foi o meu próximo que me salvou a vida, ou de um acidente. Eu estava indo há uns 15, 17 anos atrás para Curitiba, e quem vai a Curitiba sabe, tem uma área já lá próximo, no que sai do Santa Catarina, que tem uma descida e depois lá embaixo uma curva. Chovia e era neblina. Eu, num ritmo talvez de descida, escutando o rádio. Naquela época não era tão movimentado como agora. Escutando o rádio, tranquilo, talvez 90 por hora, não corria muito, descida. E me vem assim um pássaro e bate no para-brisa. Faz com que eu saia daquele ritmo, freie bruscamente o carro e olha o que aconteceu. E esse momento, que é tudo muito rápido, de eu reduzir de 90 para 40, 50, foi o suficiente para que, ao olhar novamente para frente, ver que 2 caminhões vinham numa curva, que não tinha como eu ver, um ultrapassando o outro, e eu não teria espaço, porque à direita que eu estava era peral. Ou eu ia em frente a eles, ou ia para o peral. Então, claro, não esqueci nunca, e no momento disse, esse pássaro me salvou. Então agora eu digo, esse pássaro foi o meu próximo. É interessante, acontece na vida da gente. Para o incrédulo, foi um fato, que não tem menor, né, importância. Mas quem tem um pouco de conhecimento da vida espiritual sabe que o plano espiritual fez com que aquela ave batesse no meu para-brisa para me salvar de um acidente, no mínimo de um acidente. É isso aí. Fábio, tu já tens condições aí de nos passar as participações dos nossos queridos ouvintes, por favor? Tenho sim. Como a gente falou no início, o nosso programa é feito para aqueles que nos acompanham, né? Eles são a razão porque a gente estuda e se prepara para estar aqui. Nós temos muitos amigos aqui que nos acompanham, muitos que estão elogiando o programa, que estão nos cumprimentando, nos dando aquele bom dia, que é tão bom a gente receber, né? E a gente continua convidando eles a participar, a perguntar, a comentar. E nós temos uma ouvinte que é muito especial, que acompanha o nosso programa todos os dias, todos os sábados, que é a dona Elza Savariz, a mãe da nossa colega Roseli Savariz, do nosso lar, que estava de aniversário ontem, inclusive, e nós queremos mandar um abraço muito especial para a dona Elza Savariz e dizer que continue nos acompanhando, né? Porque são essas pessoas que são o motivo do nosso trabalho. Eu tive um encontro com o pessoal da turma da ex-Sadia, ou seja, a turma que trabalhava lá na Sadia, né? Que a gente começou em 1980. E eu fiquei sabendo que muitos deles não entram no Face, não dão recado, né, dizendo que mas escutam. Então, meu abraço a todos os meus ex-colegas da Sadia que me falaram com o carinho que eles recebem a gente no sábado pela manhã. E, Fábio, qual seria o resultado de amar ao próximo como a si mesmo? Que resultado dá isso nas nossas vidas? Um planeta incrível, né? Uma terra maravilhosa. Um paraíso. Um paraíso. Né, seria o nosso planeta regenerado. Né? Vamos imaginar que a gente conseguisse realmente colocar isso em prática. Nós não teríamos, por exemplo, na Terra, pessoas em condições de dor, de sofrimento. É verdade. Porque o amor que o próximo nutre por elas iria acolhê-las, auxiliá-las, ajudá-las. Nós não veríamos pessoas passando por necessidades, porque o amor do próximo auxiliaria a mitigar essas necessidades. Né? Quem ama não é egoísta, nós seríamos capazes de dar o que essas pessoas necessitam. Nós viveríamos numa terra, num planeta sem violência, porque quem ama não agride, quem ama não mata, quem ama não fere. Né? Enfim, as meninas podem complementar aí, mas certamente seria a terra que nós estamos buscando, que nós estamos procurando, e a importância de cada um de nós fazer a sua parte para conseguir chegar nesse momento, nesse tempo aí. Agora que está chegando a época do Natal, a gente pensa, né, que ainda quantas famílias, né, com desavenças, famílias separadas, ou que precisam se perdoar, ou que não vão passar o Natal juntas e às vezes moram todas na mesma cidade, mas têm, né, conflitos.
mágoas. E aí uma coisa que você fala que é importante, porque quando nós somos feridos por um próximo que não é tão próximo, a dor é uma. Mas quando nós somos feridos, ferimos e não há perdão entre aqueles com quem convivemos, que são muito próximos, a situação é muito pior. A ferida é muito maior. Né? A mágoa é enorme, né? E se a gente feriu, então, o problema é grande. Divaldo Franco diz que não devemos nos importar com os nossos inimigos. Se eles não gostam de nós, o problema é deles. Mas nós devemos nós não sermos inimigos de alguém. Porque se nós somos inimigos de alguém, o problema é nosso. A falta de amor está em nós. Então, complementando, né, se houvesse realmente esse amor, tudo isso seria diferente, né? Haveria uma grande fraternização nessa época e as pessoas entenderiam que a união, que o perdão vale a pena. É algo assim que te liberta, que te traz paz e que a gente só vê frutos quando a gente entende, né, que cada um está no seu momento evolutivo, cada um tem as suas dificuldades pessoais, mas que a gente tem que continuar lutando e buscando esse mundo melhor, esse mundo onde todos possam se amar um dia. Porque se a gente não seguir esse objetivo, as coisas não vão acontecer. E olha que coisa importante que você falou ali, a palavra que você usou, fraternizar. Né? Fraternização. Essa é uma época do ano que, se a gente descuidar um pouquinho, todos os dias você tem um convite para uma confraternização. Né? Então a gente se encontra para comemorar, para comer, para beber, confraternizar. Mas esse pensamento de fraternizar, que é o mais importante, nem sempre acompanha esses momentos e seria o mais necessário, né, de todos. Aquele sentimento de irmãos, aquele afeto, fraternização, uma troca, uma comunhão de afeto. E o brabo que o abuso de bebidas e alimentos, né, bebidas alcoólicas e muitos alimentos, nessa época é complicado também. Depois o cara se arrepende por um monte de meses, né? É fazer o mal para si mesmo, né? Isso é verdade. É o não se amar. É não se amar. Muito bem, o assunto é muito interessante, mas a gente já está se encaminhando para o final do programa. São 8h46 e o tema hoje é amar ao próximo como a si mesmo. Queremos aproveitar este espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitam que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Convido você a ouvir conosco o recado da Scala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema Amar ao Próximo como a si mesmo. Thaís, como é o amor de Deus para seus filhos? O amor de Deus para com todas as suas criaturas é um amor incondicional. É um amor assim sem preferência. Ele criou-nos todos, né, seres humanos, nós, simples, espíritos simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. E é aquele amor do
filho pródigo, né? Aquele amor que está sempre de braços abertos a receber os filhos, não importa o que tenha acontecido, não importa o que nós praticamos no nosso passado, o que importa é o nosso arrependimento, é a mudança, é o querer se melhorar. É um amor paciente, é um amor generoso e que permite que nós façamos as nossas próprias escolhas, que tracemos o nosso próprio caminho por meio do livre-arbítrio. É um pai extremamente misericordioso com as nossas faltas e permite que as nossas dívidas, as nossas grandes dívidas, nós as resgatemos por meio das inúmeras reencarnações, podendo, né, quitá-las de forma parcelada, ou melhor ainda, por meio do amor, que cobre uma multidão de pecados. E, além de tudo isso, é um amor de pai. A gente não pode esquecer que um amor de pai é um pai, imagine o pai mais inteligente que a nossa consciência, que o nosso raciocínio possa imaginar. Então é um pai que faz aquilo que o filho precisa, que dá aquilo que nós temos condições de receber. Então não faz todas as vontades do seu filho, porque nós ainda somos egoístas, orgulhosos, nós somos materialistas, caprichosos. Imagine se Deus fosse atender a todos os nossos desejos. Nós não cresceríamos, nós não evoluiríamos. Então, Deus é um pai que sabe a medida de cada um. E isso que é o mais importante, que Ele é todo amor e toda justiça. É o tal do remédio amargo que temos que dar para o filho, às vezes, para curar de uma dor de barriga, né? É aquele negócio. Nice, a gente está se aproximando aí dessa data que foi falado agora há pouco, o Natal, que é a confraternizar. E essas datas interferem nas relações humanas? Nos aproximamos do próximo? O clima de Natal está no ar. Isso significa que há muito sentimento de fraternidade e muitas confraternizações. A espiritualidade relata que esta é a melhor época do ano, pois que muitas pessoas estão pensando no outro. Nem que seja um amigo secreto, mas está pensando em agradar o outro. Está pensando em agradar a sua família e, melhor, muitas campanhas acontecem nessa época, muitas práticas da caridade, campanhas de arrecadação de brinquedos e distribuição, festinhas para as crianças carentes, para as famílias carentes. Muitas pessoas abrem seu coração à prática do amor em ação, da caridade. E muitas pessoas fazem orações, desejam, têm aqueles votos, transmitem esses votos, nem que por WhatsApp, por um cartão, por um telefonema. Feliz Natal, um bom ano, muita luz, muita paz, muito amor. Então, todos esses pensamentos, todos eles de amor, de fraternidade, estão no ar, formando uma psicosfera positiva. Isso é, nós temos uma camada de ar que cobre a Terra, que é a atmosfera, mas nós também temos uma camada de energias formadas pelos pensamentos, que é a psicosfera. E essa psicosfera positiva, ela contagia, ela traz uma melhora para as relações humanas. Muitas pessoas conseguem perdoar, conseguem passar por cima, conseguem superar dificuldades, contagiados por essa psicosfera. E os espíritos de luz, nossos anjos guardiões, conseguem se utilizar também, além das energias espirituais, das energias dessa psicosfera, para praticarem o socorro. Há muitas pessoas necessitadas espiritualmente e até para praticar curas espirituais nas pessoas que estão rezando nas suas igrejas, nos seus templos, nas suas casas, pedindo uma melhora de saúde para alguém, por si mesmo, né? E até os espíritos sofredores são socorridos
e amparados por essas equipes de anjos de luz que vêm sobre a terra comemorando o nascimento de Jesus, se utilizando de toda essa energia do amor para auxiliar e socorrer também esses espíritos. E falando para aquelas pessoas que não gostam dessa época de Natal, muitas pessoas não gostam, porque tem alguma mágoa, porque perderam um ente querido, que não vai estar ali, porque acha que Natal é consumo. Sim, tem a parte do Natal que é consumo, mas tem a grande parte do Natal que é energia espiritual e energia do amor. Então, para essas pessoas, uma recomendação: pratiquem a caridade. Se envolvam nessa psicosfera de amor. A caridade material, dentro das suas condições, é claro, mas principalmente a caridade espiritual. O perdão, a compreensão, a construção da paz na sua família, nas suas relações, a caridade espiritual. Entrem nessa psicosfera de luz e de amor, que vocês também vão ser elevados espiritualmente e vão sentir o amor e a paz que representa Jesus em nossas vidas. Ele não precisa nascer de novo como homem, não é mais necessário, mas ele em espírito está muito presente em nossas vidas. Uau! Abra o seu coração para o amor. Disse tudo. Meu amigo. Fábio, amar ao próximo como a si mesmo é possível? Sim, parece difícil, né? Não é uma questão fácil, mas é possível. Só que é preciso lembrar que é possível, mas necessita de um processo evolutivo que vá além do que nós nos encontramos hoje. Nós precisamos dar mais alguns passos para poder chegar nesse ponto de amar o próximo como a nós. Começando por aprender a amar a nós mesmos, para daí converter esse amor ao outro, ao próximo. Mas aí existe um chamamento, né, de que façamos a nossa parte, de que busquemos a nossa melhora, busquemos evoluir, façamos a nossa reforma íntima, que a doutrina nos traz de uma forma tão bonita, para que possamos futuramente chegar nessa condição e viver nessa terra que ia ser tão boa, tão feliz, né, cheia de amor, cheia de cuidado, cheia da prática do bem. E chegaremos lá. Chegaremos o lá. Haroldo coloca uma informação dizendo que começou lá o amor ao próximo com as leis, né? As leis do olho por olho. Ele vem exemplificando que isso já era, não é possível. Depois fazer o que o outro, fazer ao outro que gostaria que fizesse. Daí ele disse, mas tem que cuidar porque tem uns psicopatas. Se o cara for um homem-bomba, ele vai te encher de bomba, porque ele quer fazer para ele isso, ele vai fazer isso para ti. Então, a coisa é, pensa que se aquilo que você fizer, todo o planeta Terra fizer, é bom ou é ruim? E aí ele coloca um exemplo único, fantástico. Você fura o sinal vermelho. É só esse o exemplo. Todo mundo vai furar o sinal vermelho. É bom ou é ruim para a humanidade? É um caos, né? Então, esse é um recado. Lembrando que o homem bomba não se ama. Não se ama. É. Então, olha só aonde estamos. Então, se você fizer alguma coisa, analise se essa coisa fosse feita por todos, porque se você fez, o outro tem o direito de fazer. Veja, coloque isso na sua cabeça. Se eu fizer isso e todo mundo fizer, é bom ou é ruim? Vai virar um caos, né? Então, o amar a si mesmo é bom. Fábio, mais alguma participação que você queira destacar? E daí já em seguida poderia citar as casas espíritas de Chapecó que fazem esse programa, né? Isso, nós precisamos alertar que tivemos um probleminha técnico aqui de atualização de comentários e participações do Facebook. Então, a live está ao vivo, mas os comentários não estão aparecendo, chegaram, né? Não chegaram como se costuma recebê-los. Tá. Então, se alguém tem alguma pergunta, com o tempo nós vamos encontrá-la e vamos respondê-la, né? Tá. A gente pede desculpas aí para o pessoal que está participando. Eu encontrei, por exemplo, o Ailton Correia, de Tubarão, que ele receba o nosso abraço, ele diz que nos acompanha sempre. Encontrei ele no WhatsApp. Então, vai o nosso abraço para ele. Porque não veio no Face. Porque não veio no Face. As nossas casas aqui de Chapecó
federadas, então, são Amor e Caridade, Associação Espírita Nosso Lar, Bezerra de Menezes, Gotas de Luz, Leocádio Correia, Seara da Caridade, né? E aí nós temos também, em outros locais, para aquelas pessoas de outros municípios que nos ouvem, que não conseguem se deslocar, nós temos lá, por exemplo, o Lar de Jesus, que fica em Xanxerê. Nós temos a Chico Xavier, que fica em Xaxim, e a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em São Lourenço do Oeste, né? Então, são essas casas que certamente acolherão aqueles que têm o desejo de conhecer a doutrina e que podem participar nesses locais. Lembrando que todas as casas têm o trabalho de doutrinárias com passe, atendimento fraterno, e nós temos também biblioteca, que empresta, e algumas casas vendem também, as obras, né, para aqueles que estão buscando mais conhecimento. E normalmente no início do ano, ali por fevereiro, comecinho de março, as casas também abrem os cursos que a gente chama os cursos básicos, né? Que são os cursos que trazem o estudo da doutrina espírita para aqueles interessados. E grande parte das casas também tem um trabalho belíssimo, que é o trabalho de evangelização infantil. Então, aquele pai, aquela mãe que pensa, mas eu queria tanto ir, mas e a minha criança, o que faço com ela? Leva a tua criança. As casas precisam da tua criança precisa do que ela vai encontrar lá na casa, né? É uma forma da gente amar os nossos filhos também, é apresentar Deus a eles, é apresentar uma orientação espiritual a eles. E algo também muito importante, nada realizado nas casas espíritas tem custo, né? Então, todo o atendimento, todo o acesso, tudo que há dentro da casa espírita é gratuito e todas estão de portas abertas e braços abertos para receber os nossos amigos, independente deles professarem outras crenças, frequentarem outras religiões, isso não vem ao caso, né? Se ele tiver interesse em conhecer a doutrina, ele será bem recebido. As casas citadas aí pela FAB, todas essas, de Chapecó a 6, mais de São Lourenço, Xanxerê, Xaxim, são filiadas à Federação Espírita Catarinense, que, por consequência, é filiada à Federação Espírita Brasileira. E essa norma de não ter custos, ela é de orientação de toda a federação, desde Brasília, a Federação Espírita Brasileira, a Catarinense e as casas. Então, se a gente não cita outras, é porque estas outras não ainda estão seguindo exatamente a Federação Espírita Catarinense nem a FEB. Então, essas citadas estão na Federação Espírita Catarinense. É isso, né, Fábio? Exatamente. Então, esse é um detalhe muito importante para você poder entender as citações aí das casas federadas. E todas elas também fazem um trabalho social, né? De assistência. O atendimento fraterno também é super interessante. Muito obrigado, Fábio, pelos esclarecimentos. E lembrando que este assunto, gente, é muito amplo, abrangendo infinitas situações de relacionamentos com o próximo, e por isso aconselhamos a você a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, a dar uma olhadinha no YouTube, o Haroldo, o Divaldo, né, que foi citado aqui, que é importante para você entender um pouco mais do que foi falado hoje de maneira até superficial, porque em uma hora não tem como abranger todo o assunto como necessita. Então, chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita e queremos agradecer a sua audiência. E agora eu vou convidar nossas amigas que formaram a equipe de hoje, e que eu parabenizo, um excelente programa, para suas considerações finais. Começa contigo, Nácia. Então, um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes e o amor está no ar. Vamos entrar nessa psicosfera de luz, amor e paz. Por favor, Thaís. Então, bom final de semana, muita paz, muito amor para os nossos colegas e para todos os nossos ouvintes. Fábio. Um abraço e um agradecimento a todos esses que nos acompanharam hoje, que nos ouviram, que estavam sintonizados conosco. Um lindo final de semana a todos. Muito obrigado a vocês e também obrigado ao Volmir, que fez o trabalho técnico hoje da rádio aqui. E lembrando, gente, nascer, morrer, renascer ainda
e progredir sem cessar. Tal é a lei. A todos um ótimo dia, um excelente final de semana e até sábado que vem, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, com mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia. Siga a Rádio Chapecó no Instagram. Informações, prêmios e muito mais. Siga @Rádio Chapecó. Acompanhe nossa programação nas redes sociais: Facebook, Instagram, WhatsApp, nos aplicativos.